O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma das coisas que nós furtamos de Deus em prejuízo para nós mesmos é o tempo. O tempo através do qual nós mantemos contato com as coisas, pessoas
é uma condição daqueles que vivem na dimensão humana. Por isso, o tempo deveria ser aproveitado com sabedoria, com prudência, com dedicação, com fé e confiança. Na hora de trabalhar, trabalhar. Hora de descansar, descansar. Hora de comer, comer. A hora de falar é falar. Hora para tudo, tempo para tudo. Mas nós misturamos tudo. Nós complicamos a situação. E às vezes ficamos tempo, e muito tempo, sem falar com Deus. Ouvintes preciosos, o salmista Davi, como tantos outros, por que não dizer todos os servos de Deus, os quais escreveram a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, através deles, preparou a matéria para esse livro tão necessário à vida humana, mais do que o próprio alimento físico, material. Davi teve uma experiência muito especial com Deus. E, por fim, ele pôde qualificar a Deus como seu pastor. Ora, todos os guias são pastores. Guias religiosos, podem ser eles de quaisquer religiões, são pastores. Mesmo do rebanho, lá do animal, a ovelha, são pastores. Na vida secular, mesmo aqueles que cuidam dos porcos são pastores, dos cavalos são pastores. Isto quer dizer pastorear. E por último, você sabe, você é pastor. Você é pastor da sua família. Você, a mãe, é a pastora da família. Pastorear é guiar, é dirigir, é corrigir, é disciplinar, é alimentar, é guardar, é cuidar. Tudo isso é pastorear. Agora, o sumo pastor, o pastor dos pastores, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, logo ali, ele já retratou o retrato do bom pastor. É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. No sentido espiritual, isso não significa que o pastor, estando na sua casa todos os dias, em todas as suas doenças, em todas as suas dificuldades, no seu primeiro gemido, que ele está cuidando de sua alma. Não significa. Esse ministério, por exemplo, é um ministério especial que tem gerado pessoas adultas na fé. Não são carregadas nos ombros. Por quê? O alimento que elas recebem
é suficiente para isto. Aliás, o mistério, o grande mistério da hora presente é vida em si mesmo. É vida em si mesmo. Por isso, o pastoreio espiritual se confirma mais através da palavra, da pregação, do ensinamento e dos cuidados da igreja, mas não somente através da pessoa física do pastor, pessoa individual dele. A igreja é um corpo, é um organismo, não é uma organização. E a igreja deve ter seus diáconos. A igreja deve ter aqueles que possam complementar a obra do pastor, o que significa pastoreio daquela igreja, daquele pastor, visitando os seus membros nas suas dificuldades, dando-lhes assistência na medida do possível, cuidando das viúvas nas suas necessidades, olhando a maneira que elas vivem, cuidando da cobertura de suas casas. Enfim, religião excede um pouco daquilo que nós pensamos somente como igreja, como templo, como culto apenas, liturgia e normas e regras de cultos. Ela vai lá na casa da pessoa. Ela vai no indivíduo. Ela vai de encontro também com suas necessidades físicas, materiais. E quando um diácono, ou qualquer outro, um copastor, um auxiliar, está visitando o enfermo, dando assistência para aquela irmã que já não pode congregar mais, então é o pastor que está ali, é a igreja que está ali. Toda a igreja está ali presente. Se não for a administração pastoral, se não for a direção daquele ministério, aqueles membros, aquelas ovelhas, não teriam aquela assistência. Portanto, são homens vindicados, recomendados para este serviço, conforme foi estabelecido lá mesmo em Israel, com Moisés, e na igreja primitiva. A razão principal da constituição, da instituição dos diáconos, foi justamente isto. Agora, cada um, pelo ensinamento, é levado a ter o Senhor Jesus Cristo como seu pastor. Esse é aquele que está com a ovelha 24 horas por dia, isto quer dizer, ininterruptamente. Nós, pessoas físicas, nós lutamos, nós damos o que temos. No nosso caso, nós procuramos estar através do rádio, ao mesmo tempo, nas casas de todas as ovelhas, várias vezes por dia. Elas podem ouvir a palavra de conforto, de consolo, usando essa tecnologia, esse progresso da era. Nós temos o rádio. Mas com tudo isso, as ovelhas sabem que realmente o pastor delas é o Senhor Jesus Cristo. Esse está nelas, não está apenas com elas. Ele disse: o Espírito de verdade
que o mundo não conhece, não recebe porque não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. E São Paulo fala de Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Não três deuses, não três pessoas, mas três ofícios especiais, formando uma trindade de ofícios do mesmo Deus, de um só Deus, de um só Senhor. Então esse pastor que te conduz a verdes pastos, que te guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a sua alma, te guia pelas veredas da justiça, e isso ele o faz por amor do seu próprio nome. Ele, mais do que ninguém, sabe que na hora que você está sozinha, sozinho, é que mais você necessita dele. E ele te consola. Aliás, é o ministério do Espírito Santo. É o Paráclito. É o Consolador. Ainda que seja passando pelo vale da sombra da morte. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, como ovelha desse pastor, que não simplesmente está sobre você, não simplesmente com você, mas está em você, te conduz de tal forma que você não teme mal algum, não teme a própria morte, porque ele está contigo. A sua vara, o seu cajado, não é um peso para essa ovelha, mas sim um consolo. E você tem, como ovelha, você tem uma mesa preparada perante si, preparada por esse pastor na presença de seus inimigos. Os tais são, em primeiro lugar, o seu próprio ego, seus sentidos humanos. Ele unge a cabeça com óleo. O óleo é o Espírito Santo. Lá no Oriente, eles usam passar um óleo na testa, na cabeça da ovelha. Aquele óleo é repelente para as serpentes. Então a ovelha está pastando e o cheiro daquele óleo repele as cobras. Elas não ferem as ovelhas porque elas têm um óleo repelente em suas cabeças. Essas cobras não podem ferir as ovelhas de Jesus porque Jesus ungiu não somente a testa, mas a cabeça toda. Ungiu a sua mente, ungiu todo o seu cérebro, que controla todo o seu corpo. E por isso, essas serpentes não podem te ofender. Os dardos inflamados do maligno não podem definitivamente injetar o veneno da morte no seu espírito e na sua alma. Por isso o seu cálice vive transbordando. Porque isto, de fato, é a bondade. Isto representa, significa a verdadeira misericórdia. Te seguindo todos os dias de sua vida aqui na terra. Quando você era nova, quando você era novo, agora depois que você está velho, está na cama e não pode andar mais, vivendo a sua velhice de uma forma pesada, doída, sacrificial,
mas você pode perfeitamente perceber que a sua misericórdia tem te seguido todos os dias de sua vida. E você definitivamente habita na casa do Senhor. Olha, isso significa realmente que você ouviu a voz do bom pastor, porque você é ovelha. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do teu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Você que é uma ovelha ferida pelo tempo, pela idade, pela doença, pela dor, fique sabendo, esse bom pastor não tem descanso, não é somente por mais uns dias aqui. Ele poderia te renovar e você ainda teria muitas lutas, uma outra vida pela frente, com sofrimentos e angústias. Ele tem a vida eterna. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ele te consola, te anima, te conforta, te dá saúde nesse instante. E nós pedimos a ele, ao Senhor Jesus, que faça isto por todos quantos se sentem acolhidas por ele nesse instante. Ovelhas do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.